bem com você? Espero que sim! Olha, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje do canal Conexão Espiritual, nós iremos responder a uma pergunta, ou na verdade, não é bem uma pergunta, é um comentário de um dos amigos ou irmãos que às vezes tenta se divertir falando aqui nos comentários do grupo. Vou trazer o comentário e logo depois a gente começa a falar sobre ele. O comentário é este aqui, irmãos e irmãs. Respondendo ao comentário do Sérgio Nascimento 9277. Dá um Google, qual igreja mais rica do mundo? Vocês vão ficar surpreendidos. Este aqui é o comentário dele. Depois ele vem com aquelas frasezinhas assim, de uma pessoa que não está muito preocupada com as suas responsabilidades, né? Quem quiser doar o seu tempo, seus talentos, as suas riquezas para a religião do Joseph Smith, que faça. Ele diz depois, Vânia Mori, estamos juntos. Ele está aqui explicando esse vídeo, esse comentário, ele foi feito em um dos vídeos que nós trouxemos aqui no canal, onde falamos sobre uma irmã, uma mulher que se afastou da igreja, se apostatou, e passou a fazer vídeos contra a igreja. O nome dela é Vânia Mori, a quem eu sempre tratei com respeito. Acho que cada um faz o que quer da sua vida, tem o livre-arbítrio, a sua liberdade para falar e fazer o que achar que deve fazer. Porém, nesse comentário, o Sérgio, eu disse antes, se o Sérgio tivesse pensado um pouquinho, ele não teria feito um comentário como este. Mas, claro, se fez, estamos aqui para responder. Eu sou o irmão Souza, e quero agradecer a todos os comentários que têm sido feitos nos vídeos, inclusive este, que nós vimos agora, do Sérgio. Mas vamos lá. Vamos fazer exatamente o que o Sérgio falou. Vamos dar um Google e vamos verificar se o que ele está falando realmente tem um fundinho de verdade. E se for verdade, é um pecado a igreja ser a igreja mais rica do mundo? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Trazendo aqui... Vamos fechar um pouco a minha tela e antes que vocês perguntem, esta imagem aqui de fundo é uma imagem de uma sala de reuniões de ouro com mármore, né? Com uma mistura de mármore e ouro. Então você vai ver uma sala riquíssima. Antes que alguém pergunte, não é da igreja, esta sala aí, essa imagem, é uma imagem criada por inteligência artificial. Sérgio, ele disse para a gente dar um Google, tá aqui, eu dei o Google aqui, ó, qual a igreja mais rica do mundo, e se você faz isso, como o Sérgio fez, e você vem nessa primeira opção aqui, ó, top 7 igrejas mais ricas do mundo, você vai encontrar exatamente o que ele vinha falando aqui. Olha só, top igrejas mais ricas do mundo, deixa eu tirar aqui que tem... O primeiro ponto aqui, irmãos e irmãs, que eu quero trazer, deixa até eu colocar a minha imagem aqui novamente, é o seguinte, o primeiro ponto aqui, que você vai ver o site. Não é um site especializado, não é um site que trate de finanças, não é um site que trata de economia, né, mas é um site que trata de Bíblia. É Bíblia comentada. Lá em cima você vê aqui, ó, versículoscomentados.com.br. Então não é um site que você fala assim, ó, este site entende do que está falando com relação a riquezas. Mas vamos lá, mesmo que seja, vamos embora. Então a gente volta aqui, que eu dei o Google, mas saí sem querer. Tá aqui, 7 igrejas. Ele coloca essa cientologia como a número 7. Ele ainda vai falar sobre ela. E fala, essa é a igreja mais rica. Deixa eu tirar minha imagem aqui, que é para você não ficar me vendo, né? Enquanto a gente está vendo aqui a tela. Coloca a Igreja Católica do Vaticano como a segunda. Igreja Católica da Alemanha, preste atenção, Igreja Católica do Vaticano, Igreja Católica Alemã, Igreja Católica da Austrália, preste bem atenção, Igreja da Inglaterra, Opus Dei e essa Cientologia. E põe essas 7 igrejas aqui como se fossem as 7 igrejas mais ricas do mundo. Então ele colocou a Igreja de Jesus Cristo como a igreja mais rica do mundo. Aí quando o Sérgio vê isso, fala, eita, a igreja mais rica do mundo é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um pecado, primeiro, ser a igreja mais rica do mundo? Eu vejo isso com bons olhos. Mas vamos continuar se essa informação ela realmente bate com a realidade. Voltando aqui. Antes nós estávamos aqui, ó, nas 7 igrejas mais ricas que o Sérgio colocou e ele só parou aqui, ele não pesquisou mais. Mas se a gente dá uma voltinha aqui na seta de volta
E desce só mais um pouquinho, aí tem aqui, ó, qual a igreja mais rica do mundo? É a segunda opção. Sérgio não viu essa aqui, tenho certeza disso. O Sérgio ele não se incomodou de abrir uma outra opção aqui, mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, determinar qual é a igreja mais rica do mundo não é uma tarefa fácil. Por que não é? Porque o valor líquido de muitas grandes igrejas e organizações religiosas não é de conhecimento público. É o primeiro ponto. Segundo ponto. No entanto, olhando para os ativos, propriedades, doações e outros fatores, algumas igrejas se destacam como as mais ricas e poderosas instituições religiosas do planeta. Aqui, segundo esse site aqui, que é Rezar Juntos, a Igreja Católica é a igreja mais rica do mundo, como a gente está vendo aqui. Seguida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Depois vem a Igreja da Inglaterra, a Igreja Ortodoxa, Igreja Unida de Cristo, outras grandes igrejas ricas, como aí aqui vem outros artigos, né? Mas isso aqui eles colocaram como, deixa eu ver aqui, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui ó. Oh, rapaz, que imagem linda, hein? Esse templo aqui é muito bonito. Mais conhecida como Igreja Mórmon, esta denominação cristã possui estimado 100 bilhões de dólares. É a propriedade estimada daqui da Igreja de Cristo, né? Vamos voltar aqui para ver a Igreja Católica Romana. Aqui ele diz que a Igreja Católica Romana é quase certamente a igreja mais rica do mundo. O Estado do Vaticano, sede da Igreja Católica, tem um PIB estimado em 245 milhões. É um PIB anual, tá, gente? 245 milhões. Mas temos essa outra informação aqui também no Google, que diz o seguinte: depósitos e ativos do Banco do Vaticano somam 6 bilhões de dólares. Os ativos em bens imóveis da Igreja Católica no mundo todo já foram estimados em 3 trilhões de dólares. Soma comparável ao produto interno bruto da Rússia, da Índia ou do Brasil. Simples assim. Então, se a gente chega aqui e fala que a Igreja Católica é a mais rica do mundo, há como ter base disso, porque a Igreja Católica realmente vem dominando o mundo aí por centenas e milhares de anos, na verdade, né? Mas vamos entender um pouco de onde vem essa... Eu não sei se quando o Sérgio fala isso, dá a impressão que ele está fazendo uma crítica à igreja. Se for, eu acho estranho alguém criticar algo que está dando certo. Porque se fosse algo que desse errado, se fosse uma igreja pobrezinha, uma igreja que não tivesse finanças, que não tivesse fundos, iria chegar alguém e falar assim: como pode ser a igreja de Deus se não consegue administrar as finanças? Você duvida disso? Eu não duvido não, mas vamos lá. Vamos continuar aqui, e aqui sim é um ponto importante. Vamos passar do primeiro ponto para o segundo aqui, ó. Esclarecimento inicial. Primeiramente, é importante entender que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é frequentemente mencionada em discussões sobre riqueza devido aos seus investimentos e propriedades. No entanto, precisamos colocar isso em contexto. É aquela famosa máxima, né? Um texto sem contexto não diz nada. Primeiro, é importante mencionar isso mesmo. A igreja ela está sempre sendo mencionada como uma igreja muito rica. Lembrar que não foi sempre assim. A igreja perdeu muito dinheiro e muitas propriedades na época dos carroções, na época dos pioneiros que tinham que deixar as cidades onde eles edificavam para poder fugir para não serem mortos. Até que chegaram a um local onde ninguém queria ir. Vale do Lago Salgado. Ninguém queria ir para lá. Montanhas rochosas, não frutificava, não se plantava. E aí, quem podia morar lá, no oeste dos Estados Unidos? Os mormons. Desculpa a expressão, era como eram conhecidos os membros da igreja. E aí os membros da igreja foram para lá, plantaram, edificaram, tornou-se um local atrativo e hoje é o estado de Utah, Salt Lake City e várias outras cidades aos arredores da capital do estado de Utah. Lá em Utah, a igreja é muito rica. A igreja tem muitos edifícios, a igreja chegou primeiro lá. Então as propriedades eram, e até hoje são da igreja, muitas delas, outras já foram vendidas, mas a igreja tem sim em sua propriedade, tinha de sua propriedade aquelas terras que ninguém queria morar lá. Era chamada o Vale do Lago Salgado, por aí você já imagina quem queria morar lá. Mas continuamos aqui para a gente não perder o fio da meada, né?
o contexto da riqueza. A riqueza de uma igreja, ela pode ser medida de várias formas, como, por exemplo, propriedades, investimentos, doações, entre outros. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem ativos significativos, que inclui templos, capelas, universidades e propriedades agrícolas, dentre outros. E a gente volta aqui. Será que fica difícil entender? Se a igreja tem hoje milhares de edifícios como capelas, e cada edifício tem terreno, né? Então tem o terreno, tem o edifício construído com o seu terreno, que não é barato. E aí vem os templos. Além dos templos tem os investimentos que hoje em dia, no momento, eu não sou especialista em finanças, eu não entendo do assunto de finanças, mas o pouquinho que a gente vê é que quem tem dinheiro, sabendo investir bem, faz aquele dinheiro multiplicar, render muito mais. A gente vê isso em vários casos, né? E a igreja também investe no mercado financeiro. Sim, a igreja investe para fazer com que aquele seu dinheiro lhe renda mais e possa abençoar a vida de mais pessoas. A igreja, ela segue o conselho que ela dá para as famílias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre este assunto. A igreja, ela seria hipócrita se não fizesse com as finanças aquilo que ela ensina a cada um dos seus membros. Voltando aqui às nossas mensagens. Uma pergunta que fica no ar, né? Distribuição global dos membros da igreja. O que significa isso? Ou seja, onde os membros vivem hoje? A igreja está hoje estimadamente em mais de 190 países. Onde é que tem o maior número de membros da igreja? Olha só. Nos Estados Unidos, a maior concentração de membros da igreja está nos Estados Unidos, especialmente em Utah, onde está a sede da igreja. Não é por acaso que a sede da igreja está em Utah. É que a igreja nasceu, propriamente dito, como sede lá em Utah. Depois das perseguições, assassinato, depois da travessia que os membros da igreja fizeram, os pioneiros fizeram para escapar da morte e edificar Sião, onde hoje é conhecido como o estado de Utah. Próximo ponto aqui, além dos Estados Unidos, nós temos também a América Latina. Países como México, Brasil e Argentina têm grandes populações de membros, com o Brasil sendo um dos países com o maior número de membros fora dos Estados Unidos. Na Ásia, as Filipinas têm uma crescente população de membros e a igreja está se expandindo em países como a Coreia do Sul e o Japão. Na Europa, a igreja também tem uma presença significativa em países como o Reino Unido, a Alemanha e a França. Na África, a igreja está crescendo rapidamente em países africanos, com um número significativo de membros na Nigéria, África do Sul e Gana. E no Pacífico, nações insulares como Tonga, Samoa e na Ilhas Fiji têm altas proporções de membros em relação à população total. Por incrível que pareça, deixa eu colocar aqui, por incrível que pareça, em Tonga, metade da população é membro da igreja. Só que Tonga é pequeno. Não se compara, por exemplo, com os Estados Unidos ou o estado de Utah, que tem uma grande população como membro da igreja. Muitos não frequentam a igreja lá em Utah, é verdade, mas a grande maioria frequenta, e como o poder aquisitivo do norte-americano é, no mínimo, 5 vezes maior do que no Brasil, lá as doações são em dólar, então isso mostra que o povo de Deus está prosperando e continua sendo fiel ao Senhor. Este é o resumo que eu trago desse vídeo. O povo de Deus tem sido fiel e a igreja, e eles têm sido abençoados, nós temos sido abençoados com bons empregos e bons salários. Por isso, ajuda a igreja a ser uma das igrejas mais ricas do mundo, que é algo fantástico de se mencionar e não algo pejorativo como pareceu ter sido dito pelo Sérgio. Mas continuemos. Uso dos recursos da igreja. Aqui vem uma parte importante, irmãos e irmãs.
Algumas pessoas têm dito aí, desde 2019, 2020, que a igreja estava escondendo o seu patrimônio. Existe um fato aí, a igreja ela não publica. A igreja hoje tem 100 bilhões de dólares. Hoje a igreja tem 200 bilhões de dólares. Hoje a igreja tem 500 bilhões de dólares. Vocês entenderam? A igreja não faz isso. E a igreja, ela utiliza os recursos de que forma? A igreja tem sim, irmãos e irmãs, recursos. E esses recursos são frutos dos dízimos e ofertas de membros fiéis e que se sacrificam e doam, como disse Sérgio ali, de forma até brincalhona, doam sim do seu tempo, dos seus talentos, das suas energias e das suas riquezas, sim, para o reino de Deus na terra, para a igreja. Ao contrário do que o Sérgio falou, não é a igreja do Joseph Smith. Joseph Smith já morreu. Tem muitos anos isso, mais de 100 anos que ele já morreu. Joseph Smith hoje ele participa da igreja de forma com que ele já fez. Pelo que ele fez, ele é lembrado. Mas ninguém doa para Joseph Smith. Joseph Smith não leva ninguém a lugar algum sem Jesus Cristo, sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Sem ele, nada poderia ter sido feito, como a gente diz aqui. Mas, vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre como que são utilizados os fundos da igreja. Os recursos. Os recursos da igreja são utilizados para uma variedade de propósitos que beneficiam seus membros e a comunidade de uma forma geral. Exemplo, ajuda humanitária. Milhões de dólares são investidos anualmente em assistência humanitária e projetos de desenvolvimento em todo o mundo. Também é investido em educação. A igreja mantém e subsidia universidades e escolas, proporcionando educação de qualidade a milhares de alunos. Também tem a construção e manutenção de templos e capelas. Recursos significativos são usados para construir e manter locais de adoração. Programas de bem-estar. A igreja administra programas de bem-estar para ajudar membros e não membros em necessidades. E tem mais, né? Daqui a pouco a gente volta para a transparência. Então aqui só alguns pontos. Olha só, aí eu vou ler para vocês, que eu não tenho a arte feita aqui, mas vamos lá. Ajuda humanitária, que eu já falei aqui agora há pouco. Iniciativa de autossuficiência, programas de treinamento profissional, educação e empreendedorismo. Projetos de água potável. A construção de poços e sistemas de água em comunidades carentes, além de ajuda alimentar, distribuição de alimentos para famílias necessitadas. Bom, depois disso eu gostaria de trazer aqui um assunto também importante a respeito das finanças da igreja. Alguns anos atrás, um funcionário da igreja, não sei exatamente se ele foi ex-funcionário, se ele era membro da igreja ou não, aparentemente sim, ele participava, ele era funcionário da igreja, e ele recebia salário para gerir ou ajudar a gerir um grupo da igreja, uma empresa que vai ser mencionada aqui. Essa empresa era uma empresa que ajudava a fazer a gestão das finanças da igreja. Era uma empresa à parte da igreja, onde essa empresa fazia investimentos no mercado e com os lucros, essa igreja aqui, ela fazia os projetos de serviço, de humanitário e tudo mais. Esse funcionário saiu e denunciou a igreja para o sistema financeiro lá dos Estados Unidos, como se a igreja estivesse enganando o fisco ou o sistema que fiscalizava os investimentos, digamos assim. Por quê? A igreja é isenta de impostos nos Estados Unidos também, assim como no Brasil, as igrejas são. E lá, para uma empresa ser isenta, ela precisa ser uma empresa filantrópica, uma empresa de caridade. E a igreja tinha essa empresa, que seria uma empresa de caridade. Porém, o que o governo dos Estados Unidos, ele pensa o seguinte: se é uma empresa de caridade, ela vai pegar todo o seu capital e investir em caridade. E isso não estava sendo feito. À medida que vai havendo necessidade, a igreja vai utilizando. Ela não vai usar todo o seu recurso. Ela vai usar de uma forma sábia. Ou seja, há necessidade? Ela usou. Mas se não há naquela necessidade, ela não usa tudo. Por quê? Como ela bem diz, vai chegar um momento que aqueles fundos serão necessários e não terão de onde vir mais fundos. A gente viu isso no próprio ano 2019, com aquela
aquela situação que o mundo inteiro viveu de pandemia, quando as pessoas não podiam trabalhar, não tinham como pagar seu dízimo e a igreja continuou funcionando. Em alguns lugares só não funcionava porque não podia haver aglomeração, mas a igreja continuou existindo e continuou pagando as suas dívidas, pagando os seus compromissos financeiros, mesmo sem ter, digamos assim, aquela realidade que vinha anteriormente. Então a igreja se preparou para aquilo ali. Inclusive esse tema aí da pandemia, nós iremos falar em um outro vídeo, falando sobre um comentário de um rapaz chamado Christian, falando sobre o profeta da igreja hoje. Primeiro, para quem critica a igreja, eu acho bem interessante a gente ver como que é hoje, né, o Salt Lake City. Olha aqui, o templo está em reforma, inclusive, né, o templo Salt Lake. Está lá o centro de conferências, aqui o centro de conferências, e as pessoas indo adorar o Senhor nas conferências. Mas não é bem isso que eu quero trazer. O que eu quero trazer aqui é o tema. O bispado presidente tem o que eles falam sobre as finanças da igreja. E é exatamente isso que a gente tem falado aqui. E os dízimos e ofertas doados pelos membros, eles disseram que os fundos doados pelos membros pertencem ao Senhor. E detalhou como e onde eles são gastos, assim como a maneira como o processo de investimento da igreja é supervisionado. Cuidado com as finanças é uma função sagrada e séria, diz o bispo. E aqui ele menciona, primeiro um ponto aqui, irmãos e irmãs, ele fala assim: não é surpresa que estejamos falando de bilhões de dólares, disse o bispo, se referindo às posses da igreja e seus 16 milhões de membros, vivendo em 190 países. Ninguém deveria ficar surpreso, dado o número de membros. E aqui ele fala sobre o tamanho da igreja, e o grande orçamento também fornece a oportunidade de expandir o alcance de todo o bem que a igreja pode fazer ao redor do mundo. Ele disse, né, a igreja é uma igreja, não é uma instituição financeira. Ou seja, a igreja ela está pensando em bem-estar, em ajudar as pessoas que precisam. Fala aqui sobre a educação dos... Eu vou deixar esse tema aqui, irmão, essa entrevista aqui na descrição do vídeo, mas é muito importante isso aqui, realmente traz bastante esclarecimento sobre como que é utilizado as finanças da igreja. Tem aqui também a política da igreja ordena que os líderes da igreja estabeleçam um orçamento anual baseado em receitas esperadas, enquanto faz a reserva do fundo para o futuro. Fala sobre dízimos e ofertas, Universidade Brigham Young, as missões da igreja, fala sobre também, existem projetos de cadeira de rodas, de doações de cadeira de rodas, existe o projeto Mãos que Ajudam, existem vários projetos, né? O bispo disse que a igreja é cuidadosa em selecionar projetos humanitários e parceiros que farão o melhor uso dos fundos da igreja. Somos muito cuidadosos com as moedas da viúva, se referindo à parábola bíblica do Salvador. E isso aqui que é super importante para trazer. Reconhecemos que isso vem da fé dos membros da igreja e queremos garantir que eles tenham a confiança e segurança de que suas doações estão sendo bem gerenciadas de maneira cuidadosa, séria e muito segura para eles e para a igreja. Os investimentos da igreja. Isso aqui é importante antes de finalizarmos, né? Por causa da natureza sagrada dos fundos santos dos últimos dias, a gestão das finanças da igreja ocorre nos níveis mais altos da liderança da igreja. Os investimentos da igreja, por exemplo, são supervisionados por 2 comitês, disse o bispo. O Comitê de Política de Investimentos, liderados pelo presidente Russell M. Nelson, e composto pela primeira presidência, um membro do Coro dos 12 Apóstolos e membros do Bispado Presidente. E o outro comitê é o Comitê de Investimento Executivo. Ele se reúne mensalmente e inclui o Bispado Presidente e os diretores dos investimentos da igreja. Este comitê revisa e prepara recomendações para serem levadas para o Comitê de Política de Investimento. Ele diz o seguinte: não gastamos mais do que as receitas esperadas. O orçamento é baseado neste princípio. Os fundos doados para a igreja pertencem ao Senhor. Ele diz: acreditamos que é necessário haver muito cuidado na administração das finanças da igreja. Comparação com outras igrejas.
Comparar a riqueza entre igrejas pode ser complicado, pois cada denominação tem diferentes fontes de renda e maneiras de gerenciar seus recursos. Algumas listas classificam a Igreja Católica como a mais rica devido ao valor inestimável de suas propriedades e artefatos. Outras denominações também têm recursos significativos. Portanto, afirmar categoricamente que a Igreja Sud é a mais rica pode ser uma simplificação. E, mais um pontinho aqui importante, em resumo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias utiliza seus recursos de maneira a apoiar a sua missão global, ajudar os necessitados e fornecer educação e oportunidade aos seus membros. A administração financeira é feita com cuidado e responsabilidade, assim como foi dito agora há pouco pelo bispo Wendell, que falou aqui. A igreja mais rica do mundo? Pois é, foi sobre isso que nós falamos hoje. E se você acha que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja mais rica do mundo, isso para a gente, pelo menos para mim, soa como um elogio de que os líderes da igreja, os homens que lidam com as finanças da igreja, têm sido capazes de gerir a tal ponto que as finanças têm crescido na igreja. E quanto mais as finanças crescem, mais é o número de pessoas abençoadas pelas missões e programas que a igreja tem. Só para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo de hoje, eu sempre acho legal e interessante os comentários que são feitos nos vídeos. Nos dão a oportunidade de nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre a igreja. Eu falei num vídeo retrasado que nós não estamos buscando, como membros da igreja, não estamos buscando como eu posso dizer, a ciência comprovar aquilo que a gente crê. Eu creio naquilo que estou falando para vocês. Eu creio que Jesus é o nosso Salvador. Eu creio que Jesus estabeleceu o seu reino na terra. Eu creio que ele restaurou o seu evangelho através de revelação de profetas e da autoridade do sacerdócio. Eu creio, eu não tenho como provar para vocês. Assim como não temos como provar que Jesus Cristo ressuscitou, mas nós temos com a nossa fé a crença e a convicção de que ele ressuscitou e ele está vivo hoje. Jesus que o mundo conhece é o Jesus que a ciência pode provar. O Jesus que o mundo conhece é o Jesus que a história pode provar. Que nasceu, que morreu aos 33 anos, que foi batizado no Rio Jordão, que passeou pelas cidades que nós vimos, que entrou em Jerusalém, que nasceu de José e Maria, a sua parte humana, e que ele foi crucificado. Até aí a história comprova. Passando disso, a gente vive pela fé. E por que eu digo isso, irmãos e irmãs? Porque muitas pessoas hoje estão vivendo buscando provas de que o evangelho é verdadeiro. Isso é bom até certo ponto. Buscar provas não, mas se aprofundar nos assuntos é maravilhoso. Se aprofundar nos assuntos nos dá mais bagagem, nos dá mais oportunidade, mais gordura. Uma pequena alusão aqui à minha gordurinha da barriga. Mas nos dá mais gordura para conhecermos o evangelho. Então, para mim, foi importante pesquisar sobre as finanças da igreja, mas eu não tenho isso como algo, vamos dizer assim, primordial. Ou seja, a igreja está indo bem nas finanças, é bom porque vai ajudar mais pessoas a conhecer o evangelho através da missão da igreja, vai ajudar mais pessoas a frequentarem as capelas e os templos com novas construções. Aqui na minha terra, teremos a construção de um templo da igreja e são mais pessoas sendo abençoadas com programas de bem-estar, com programas de parcerias de saúde, os empreendedores, que a palavra tinha fugido, os empreendedores vão ter maior oportunidade também. Quanto mais a igreja fica mais forte financeiramente, ela consegue abençoar a vida de outras pessoas. Algo que eu trago comigo, tenho aprendido, o próprio Salvador ele colocou isso também, mas eu aprendi também, eu relembrei recentemente que ser rico não é um problema. O problema é quando seu coração está na riqueza. Ser rico é bom,
quando a riqueza serve como veículo para te levar ao caminho melhor, que é o caminho do amor ao próximo, do serviço ao próximo, da caridade, de alimentar quem está faminto e de vestir quem está nu. Então não tenha nenhum medo disso. Ser rico não é problema, desde que o seu coração não esteja na riqueza. E graças ao Senhor, graças ao Pai Eterno, a igreja é hoje, sim, uma das mais ricas do mundo. Isso mostra o quanto a igreja é abençoada, o quanto eu e você somos abençoados. Eu não estou ganhando nada para estar aqui falando da igreja. Eu não ganho R$1, mas eu ganho uma satisfação enorme de falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que eu já vivi e que eu espero continuar vivendo. Por falar nisso, no próximo vídeo, que será no próximo domingo, esse vídeo aqui vai estar no ar na quarta-feira. Mas no domingo seguinte, você vai ver sobre isso aqui. E olha como é interessante isso, irmãos e irmãs. Você vai ver sobre a mim o fizeste. Esse discurso aqui, ele foi realizado na conferência de abril, você pode ver aqui em cima, ó, abril de 1990. Deixa eu fechar aqui essa parte. E nós vamos falar sobre o elder Richard P. Lindsay, do Coro dos 70. Ele traz mais uma mensagem muito especial, maravilhosa. Irmãos e irmãs, eu estou maravilhado com isso aqui, essa parte das conferências, porque, olha só, nós já falamos aqui sobre tempo de conferência, que foi com o presidente Monson, falamos sobre coisas pequenas e simples, do elder Russell M. Ballard, falamos sobre o lar, em primeiro lugar, do elder Pinegar, e já falamos também sobre espiritualidade através do servir, do elder Cuthbert, do elder Dedrick A. Cuthbert. E agora vamos falar sobre a mim o fizeste, do elder Richard P. Lindsay, e depois, pois assim será a minha igreja chamada, do elder Russell M. Nelson, nosso presidente e profeta da igreja. Por falar nisso, profeta da igreja, deixa eu trazer aqui a mensagem, uma pessoa chamada Christian, ele fez um comentário aqui, e na quarta-feira seguinte, nós estamos intercalando, irmãos e irmãs. Um programa nosso é para responder comentários. No outro programa, estou trazendo a palavra do Senhor através do discurso da conferência. Eu sei que é importante, eu quero trazer e responder a todas as perguntas e todos os comentários, mas eu quero também edificar, porque o propósito do canal é conectar a mim e a você ao que mais importa, que é o Pai Celestial. Conexão espiritual SUD. É este o propósito do nosso canal. Nos conectarmos ao Salvador Jesus Cristo e ao Pai Celestial. Eu precisaria nem estar respondendo a comentários, mas eu entendi que muitas vezes, ao responder a um comentário, a gente está propagando o Evangelho. A gente está ajudando pessoas que estão com dúvidas a encontrarem respostas para essas dúvidas. E a gente se encontra. Vamos finalizando aqui o vídeo de hoje, falando o quanto é legal, o quanto é gostoso falar do Evangelho com as pessoas. E finalizando aqui, deixando o convite. Opa, tá aqui, ó. Conexão Espiritual. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like que é importante e também compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar. Eu estou me sentindo hoje um verdadeiro rei, rapaz, no trono aqui, ó. Até parece, né? Até parece que o cabo é desse jeito. Olha pra aí. Rapaz, a sala feita de ouro, rapaz. Ao Sérgio, meu abraço, tá? Meu muito obrigado. Não sei se foi sua intenção, mas você ajudou muita gente aqui a entender um pouco melhor sobre as finanças da igreja. Meu amigo, aquele abraço para você, abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o irmão Souza e este é o canal Conexão Espiritual. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Aquele abraço.